Imagine viver um momento tão intenso, tão cheio da glória de Deus, que seus olhos não conseguem suportar o brilho. O tabernáculo está erguido. A arca da aliança repousa no Santo dos Santos. A nuvem da glória cobre o lugar com um peso tão real que ninguém consegue sequer entrar. O povo contempla em reverência a confirmação de que Deus, o Todo-Poderoso, está ali, bem no meio deles. Agora, tudo mudou. Bem-vindo ao canal A Bíblia em Capítulos. Aqui você vai conhecer a palavra de Deus contada em sequência, capítulo por capítulo, como nunca ouviu antes. E no episódio de hoje, nós mergulhamos em um momento decisivo, a transição da adoração estática para a obediência em movimento. O que acontece quando a presença de Deus se levanta? O que significa seguir a nuvem? Prepare seu coração. Esta não é apenas a história de Israel, é a nossa história também. É o desafio de caminhar com Deus quando Ele nos chama para sair do lugar. O silêncio do deserto é quebrado pela movimentação repentina. Pela primeira vez, desde que a nuvem da glória desceu sobre o tabernáculo, ela se levanta. É um momento de tensão espiritual. A coluna que simboliza a presença de Deus, visível, palpável, inegável, começa a se mover diante dos olhos de todo o acampamento. Imagine estar entre os israelitas naquele instante. Um frio na espinha, um nó na garganta e a certeza, Deus está chamando. É hora de partir. Esse é o início de uma nova fase. Não mais apenas contemplar a presença, mas seguir com ela. A rotina de acampamento dá lugar ao chamado da caminhada. Tudo precisa ser desmontado. O tabernáculo é cuidadosamente recolhido. Cada peça sagrada, cada cortina, cada utensílio é tratado com reverência. Eles aprenderam uma lição profunda. Não se anda sem a presença. E, ao mesmo tempo, não se permanece onde a presença não está mais. Você já sentiu esse mover em sua vida? Já percebeu Deus te chamando para sair da zona de conforto? Compartilhe nos comentários. A jornada começa com uma lição de fé em tempo real. O mover de Deus é imprevisível. Às vezes, a nuvem permanece dias no mesmo lugar, dando ao povo tempo para descansar, refletir, reorganizar-se. Mas, em outras ocasiões, ela se ergue no dia seguinte. Não há padrões fixos. Nenhum calendário pode prever quando Deus irá se mover. Isso ensina algo que desafia a lógica humana. A vida com Deus não é uma rotina controlada, mas uma caminhada guiada. E isso exige sensibilidade espiritual. O povo de Israel precisa estar constantemente atento, vigilante, pronto para se mover quando Deus move. Não há espaço para distrações. Não se pode ficar para trás. Isso ressoa fortemente conosco hoje. Estamos preparados para obedecer mesmo sem entender? Estamos prontos para seguir, mesmo quando não há mapa, apenas uma nuvem. Essa dependência total é um convite à confiança, um teste diário de fé. E você? Como lida com os momentos em que Deus muda sua direção? Para que a marcha seja possível, Deus estabelece ordem. Nenhum passo deve ser dado fora do lugar. A organização do povo em tribos não é apenas logística, é espiritual. Cada tribo tem seu papel, cada grupo, seu tempo. A tribo de Judá, símbolo do louvor, caminha à frente. Isso é poderoso. Antes de qualquer movimento, vem o louvor. O reconhecimento da soberania de Deus precede qualquer conquista. Em seguida, os levitas assumem a responsabilidade de transportar os objetos sagrados. Com mãos santificadas, eles carregam o coração do tabernáculo. O povo segue segundo sua posição e chamado. É uma marcha harmoniosa, onde a ordem não oprime, mas liberta. Porque onde há ordem divina, há segurança. Você já percebeu como Deus também coloca ordem em nossa caminhada espiritual? Comente abaixo. Qual tem sido a posição que você sente que Deus te chamou a ocupar em meio à jornada da fé? Nesse início da jornada, vemos um retrato da vida cristã em seu estado mais puro.
uma sequência de passos guiados pela presença, embalados por louvor, sustentados pela obediência. A nuvem não é apenas um símbolo, ela é a direção viva de Deus. Onde ela vai, o povo vai. Onde ela para, o povo para. Não há espaço para agendas pessoais. O tempo agora é o tempo de Deus. Cada dia no deserto será uma nova escola. A presença que antes repousava, agora guia. E essa mudança exige maturidade espiritual. É fácil adorar quando tudo está montado. É mais difícil seguir quando tudo está em trânsito. Mas é nesse movimento que a fé se fortalece, que a confiança é testada e que os milagres acontecem. O que você faria se Deus levantasse a nuvem hoje e dissesse: hora de seguir? Deixe sua resposta nos comentários. Seguir a nuvem exigia mais do que olhos atentos, exigia ouvidos sensíveis. A marcha no deserto não era desorganizada ou caótica. Deus, em sua sabedoria perfeita, estabeleceu uma estrutura clara para a movimentação de seu povo. Cada tribo tinha seu lugar e ninguém marchava por instinto próprio. Judá ia à frente como símbolo do louvor. Dan fechava a retaguarda, guardando os que vinham por último. Os levitas, responsáveis por transportar o coração espiritual do povo, o tabernáculo, tinham regras precisas. Nada podia ser tocado por mãos impróprias. Nenhum só utensílio sagrado podia ser carregado de forma irreverente. Tudo tinha peso, ordem e propósito. Era como se Deus estivesse dizendo: mesmo em movimento, há reverência. E essa é uma lição que ecoa até hoje. O fato de estarmos em transição, em mudança, não significa que podemos abrir mão da santidade. Você tem mantido sua reverência mesmo em dias de movimento, mesmo em tempos de deserto, mas havia algo ainda mais impactante. Nesse novo tempo, o som do céu invadindo o acampamento. Deus ordenou a fabricação de 2 trombetas de prata. Elas não eram apenas instrumentos musicais, eram vozes divinas sopradas entre os homens. Com elas, Moisés podia convocar a congregação, reunir os líderes e dar a ordem de partida. Quando o som ecoava pelos vales do deserto, era como se o próprio céu falasse: é hora de se mover. Aquelas trombetas representavam a comunicação direta de Deus com o povo. Não havia margem para confusão. Quando Deus queria falar, ele falava de forma clara, audível, inconfundível. Isso nos lembra de que, mesmo em tempos de silêncio aparente, Deus continua comunicando sua vontade. Mas é necessário sensibilidade espiritual para ouvir. Você já percebeu Deus falando contigo de maneiras inesperadas? Como você reage quando Ele sopra a trombeta sobre sua vida? Contudo, nem todos os sons que começaram a surgir no acampamento eram celestiais. À medida que os dias passavam e o calor do deserto aumentava, algo começava a mudar nos corações. O povo que havia vibrado com a glória descendo sobre o tabernáculo agora começava a murmurar. As primeiras reclamações surgem discretamente, quase imperceptíveis, como pequenas rachaduras em um vaso precioso. Mas logo se tornam um clamor coletivo. Reclamações por comida, por água, por conforto. O maná, aquele pão celestial que caía do céu, agora era desprezado. O milagre diário tornou-se monótono para um povo ingrato. Aquilo que antes era a prova da fidelidade de Deus, agora era motivo de desdém. Quantas vezes fazemos o mesmo? Quantas vezes o milagre de ontem se torna normal aos nossos olhos hoje? Já parou para pensar quantas bênçãos você desconsidera por já estarem presentes todos os dias? Comente abaixo. Qual foi o maná que você desprezou sem perceber? O impacto da murmuração não se restringe ao povo. Moisés, o líder escolhido, o intercessor fiel, começa a sentir o peso esmagador da responsabilidade. Ele clama a Deus, exausto, dizendo que não pode carregar sozinho o fardo daquele povo. A pressão é tão intensa que ele chega a pedir a morte. É um momento profundo de vulnerabilidade e também de verdade.
Moisés não é um super-herói, ele é humano e Deus não o abandona. Ao contrário, o Senhor responde com compaixão e sabedoria. Ele orienta Moisés a reunir 70 anciãos entre o povo, homens respeitados, maduros, reconhecidos. E então, algo extraordinário acontece. Deus reparte o Espírito que estava sobre Moisés com eles. É o mesmo Espírito que guia, fortalece e capacita. Uma transferência espiritual poderosa, um movimento de descentralização da autoridade, mas não da unção. E 2 desses homens, Eldade e Medade, começam a profetizar fora da tenda. Um sinal claro de que o Espírito sopra onde quer. Josué, o servo fiel de Moisés, se incomoda com aquilo. Teme que estejam ultrapassando os limites da liderança estabelecida. Mas Moisés responde com humildade e visão. Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta. Que resposta, que coração! Ele não teme perder seu espaço, não compete. Ele deseja um povo inteiro cheio do Espírito. Essa cena é um convite para refletirmos sobre como lidamos com o mover de Deus na vida de outras pessoas. Temos ciúmes quando alguém é usado por Deus de forma poderosa? Ou celebramos? Reconhecemos o Espírito mesmo quando ele age fora dos nossos padrões? Será que temos coragem de desejar que todos à nossa volta profetizem, cresçam, avancem? Escreva nos comentários como você reage quando vê outros sendo levantados por Deus. Essa nova estrutura espiritual traz alívio, mas também revela uma tensão que se intensifica no coração do povo. Mesmo com o Espírito se movendo, mesmo com líderes capacitados, a carne continua gritando. O povo quer mais. Eles exigem carne. Sentem saudade do Egito, da mesa farta dos opressores. E Deus, mais uma vez, ouve. Mas dessa vez, sua resposta vem com juízo. Ele envia codornizes em abundância, tantas que cobrem o chão por quilômetros. E enquanto ainda mastigavam, antes mesmo de digerirem, muitos foram atingidos pela praga. O desejo descontrolado tornou-se armadilha. O lugar passou a se chamar Kibrote Hataavá, as sepulturas da cobiça. Que imagem forte! Eles morreram com a carne ainda entre os dentes. Isso é um alerta para todos nós. Nem tudo que pedimos é bênção. Nem tudo que desejamos é saudável. E às vezes, o que recebemos se torna exatamente aquilo que nos destrói. Você já teve um desejo atendido que se transformou em ruína? Reflita. Deus nos dá não apenas o que queremos, mas o que precisamos. E quando Ele nega algo, talvez esteja nos livrando de uma sepultura disfarçada. Enquanto a poeira do deserto continua a subir sob os pés de Israel, algo ainda mais perigoso do que o calor começa a ferver entre o povo. A insatisfação silenciosa dá lugar à rebelião declarada. As queixas já não são apenas sobre comida ou água. Elas começam a tocar algo mais profundo, a autoridade. E quando o coração se distancia da presença, a honra é a primeira vítima. Entre os próprios irmãos de Moisés surge o veneno da crítica. Miriam e Arão, que haviam caminhado lado a lado com Moisés por tanto tempo, agora se levantam contra ele. Aparentemente, a queixa começa por um motivo pessoal, a esposa cuxita de Moisés. Mas a raiz é mais profunda. Eles dizem: porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Essa é a semente da divisão, a insatisfação travestida de zelo, a dúvida maquiada de justiça. E Deus ouve. A nuvem, mais uma vez, se move, mas agora para descer em juízo. O Senhor desce na coluna de nuvem, o mesmo símbolo de glória e direção, mas agora com outro propósito: defender seu ungido. Deus chama os 3, Moisés, Arão e Miriam, e se revela de forma solene. Ele declara que com os profetas fala por visões e sonhos, mas com Moisés é diferente, fala face a face. Ele é fiel em toda a casa de Deus. A repreensão é severa, a glória se retira, e Miriam está leprosa.
Em um instante, sua pele é marcada por aquilo que seu coração já havia abrigado: impureza. O pecado da língua agora se manifesta na pele. O corpo expõe o que a alma já escondia. Arão se desespera e clama a Moisés, reconhecendo sua culpa. E Moisés, mesmo tendo sido alvo das críticas, intercede por sua irmã. Essa cena é um retrato vívido da verdadeira liderança espiritual. Moisés não guarda mágoa, não busca vingança. Ele ora, clama, suplica. Que tipo de líder você tem sido? E mais ainda, como temos tratado aqueles que Deus levantou? Estamos honrando a unção, mesmo quando não compreendemos os caminhos? A resposta divina é clara, mas também misericordiosa. Deus ordena que Miriam fique isolada por 7 dias fora do arraial. Uma medida simbólica e espiritual. O pecado afasta, a lepra isola, mas a restauração é possível. Durante esse tempo, o povo inteiro não segue viagem. Esperam por Miriam. A marcha para. A nuvem permanece imóvel. E aqui há uma lição profunda. A impureza de um afeta o todo. A desonra de um paralisa a comunidade. Deus não permite que a jornada continue enquanto há disciplina em andamento. Não há como avançar ignorando o que precisa ser tratado. Quantas vezes a nossa caminhada espiritual estagnou porque não quisemos confrontar pecados ocultos? Quantas vezes uma comunidade inteira parou por causa de uma raiz de amargura, orgulho ou rebelião não resolvida? Deixe seu comentário. Você já viveu um momento em que Deus parou tudo até que algo fosse resolvido? O silêncio desses 7 dias é pedagógico. Um povo inteiro espera por uma mulher. Não é apenas uma questão de saúde, é um ensinamento coletivo. A honra precisa ser restaurada. O respeito, a liderança precisa ser relembrado. E, principalmente, a santidade precisa ser cultivada. Miriam é trazida de volta, curada, restaurada, mas não sem marcas. Sua lepra passou, mas a memória daquele episódio ficará gravada no coração de todos. A presença de Deus, que antes era sinônimo de conforto e direção, agora é também símbolo de justiça e correção. A nuvem não é passiva, ela guia, mas também confronta. Ela protege, mas também exige santidade. E essa é a tensão da vida com Deus. Seguir sua presença é maravilhoso, mas também desafiador, porque a glória expõe, a luz revela, e a proximidade com Deus sempre exige transformação. Após esse episódio, a nuvem volta a se mover. O povo retoma a jornada, mas algo mudou. O acampamento, antes tomado por euforia e expectativa, agora carrega o peso da consciência. A caminhada com Deus não é uma sequência de milagres, é um processo de santificação. O deserto se torna o lugar onde a glória de Deus não apenas acompanha, ela molda. Cada murmuração revela o coração. Cada rebelião revela os limites da carne. Cada parada, cada trombeta, cada sinal é um convite à obediência profunda. Não se trata apenas de sair do Egito, mas de permitir que o Egito saia de dentro. E isso leva tempo, requer confrontos, implica dores, mas é necessário, porque Deus não quer apenas um povo liberto, Ele quer um povo transformado, um povo preparado para a terra prometida, um povo digno da sua presença. A pergunta que fica é: como temos reagido ao confronto da glória? Quando a presença de Deus toca nossos pontos cegos, nossa vaidade, nossa crítica, nossa impureza, qual tem sido nossa resposta? Nos arrependemos? Nos isolamos? Ou fingimos que nada aconteceu e seguimos como se a nuvem ainda estivesse ali? A jornada com Deus é real, é dinâmica, é viva e exige de nós uma postura constante de humildade, vigilância e temor. Talvez você esteja em um tempo de espera, como Miriam, ou talvez esteja sendo chamado para interceder por alguém que te feriu, como Moisés. Em qualquer uma dessas posições, há um chamado de Deus ecoando: siga a nuvem, mas siga em santidade. Comente o que a presença de Deus tem revelado sobre você. O deserto não é apenas um lugar de passagem, é uma escola, um campo de batalha, um espelho,
É ali, em meio ao calor, à escassez e à rotina, que o povo de Deus aprende a caminhar com a presença. E essa caminhada é mais profunda do que se imaginava. Porque seguir a nuvem não é apenas obedecer a uma direção física, é submeter-se a um estilo de vida espiritual. A cada parada, a cada avanço, Deus está ensinando algo. Ele está refinando, confrontando, treinando. Um povo que antes era escravo agora precisa aprender a ser livre, mas não qualquer liberdade. É uma liberdade submissa, guiada, uma liberdade que se curva à vontade divina. Parece contraditório, mas não é. A verdadeira liberdade é encontrada quando andamos exatamente onde Deus quer que estejamos. E essa lição é tão atual quanto foi naquele deserto. Você se considera verdadeiramente livre? Ou ainda luta contra a direção que Deus tem apontado? A nuvem que guia o povo é também símbolo de ritmo. Ela não se move no compasso da ansiedade humana, mas na cadência da vontade de Deus. Às vezes, ela se ergue logo ao amanhecer. Outras permanecem dias, semanas, até meses sobre o tabernáculo. Isso ensina algo essencial. Não somos nós que determinamos o tempo. Aprender a esperar é tão espiritual quanto aprender a andar. E quantas vezes erramos por não saber esperar? Por correr antes da nuvem ou ficar quando ela já partiu? Esse povo precisava aprender que o tempo de Deus é perfeito e que o maior ato de fé não é marchar depressa, mas obedecer ao tempo do céu. Você já viveu momentos em que quis correr, mas Deus te mandou parar? Ou quis parar, mas Deus te mandou seguir? Compartilhe nos comentários. Como você tem aprendido a lidar com o tempo da nuvem? Além do tempo, a nuvem também testava a constância. Porque seguir a Deus no primeiro dia, cheios de empolgação, é fácil. Difícil é segui-lo no dia seguinte, e no outro, e no mês seguinte. Difícil é desmontar acampamento pela quinta vez em uma semana, com os filhos chorando, o calor escaldando, a saudade do Egito assombrando. A vida sob a nuvem exige perseverança. Não é uma caminhada feita de sentimentos, mas de fé. Não é uma jornada de preferências pessoais, mas de rendição. E isso é o que diferencia os que apenas presenciam milagres dos que realmente conhecem a Deus. Porque milagres podem impressionar, mas só a obediência constante molda o caráter. A pergunta que fica é: estamos caminhando com Deus só quando tudo vai bem? Ou temos permanecido fiéis mesmo quando o deserto nos desgasta? Seu testemunho pode inspirar alguém. Conte nos comentários um momento em que você seguiu a Deus, mesmo sem entender. Esse capítulo da jornada de Israel termina com um retrato impressionante. Um povo em movimento, guiado pela presença visível de Deus, aprendendo a viver não com base em suas vontades, mas na direção celestial. É a glória confrontando a carne, a santidade guiando o instinto, o céu moldando o coração. E apesar das quedas, das murmurações, dos julgamentos e das perdas, Deus permanece. Ele não desiste. Ele corrige sim, mas não abandona. Porque a presença de Deus não está com Israel por mérito, mas por graça. E essa graça tem um compromisso: transformar escravos em filhos, andarilhos em guerreiros, massa rebelde em nação santa. O deserto não é o fim, é o meio. E para quem segue a nuvem, cada passo vale a pena. O que você tem aprendido no seu deserto? Qual foi a maior transformação que Deus realizou em você durante um tempo difícil? E, assim, encerramos mais um capítulo da grande jornada de Israel. Eles não estão mais apenas parados diante da glória. Eles estão aprendendo a viver com ela, a caminhar com ela, a se mover sob sua sombra. É um novo tempo, um tempo de confronto, mas também de crescimento, de dor, mas também de direção. E o mais impactante é saber que a mesma nuvem que os guiava naquele deserto ainda está acessível a nós hoje. Em Cristo temos o Espírito, e o Espírito também guia, também confronta, também consola. Você está disposto a seguir essa nuvem?
mesmo quando ela te tira do conforto, mesmo quando ela te leva para o desconhecido. Esse é o desafio da fé verdadeira. E é essa fé que veremos ser colocada à prova no próximo capítulo, porque a terra prometida está à frente. Mas há gigantes no caminho. O povo vai precisar decidir, confiar ou recuar. Você não vai querer perder esse próximo episódio. A jornada com Deus nunca foi sobre conforto. Sempre foi sobre transformação. Quando decidimos seguir a nuvem, nos abrimos para um processo que envolve entrega, confronto e santidade. Mas também experimentamos direção, segurança e paz. Cada passo que damos com Deus é um passo para longe do Egito e mais perto da promessa. E mesmo que o caminho passe por desertos, murmurações e confrontos, a presença é suficiente. Não há destino mais seguro do que aquele que é guiado por Deus. A moral desta história é clara. A obediência constante é mais poderosa que a emoção passageira. O verdadeiro discípulo é aquele que segue mesmo quando não sente, que obedece mesmo sem entender, que confia mesmo no silêncio, porque a fidelidade de Deus não depende da nossa, mas nossa maturidade espiritual depende da nossa constância em segui-lo. Portanto, não se desvie, não volte atrás e nunca tente caminhar sem a nuvem. Que essa mensagem renove sua fé, fortaleça sua caminhada e desperte em você um novo nível de intimidade com Deus. Há um chamado do céu ecoando: siga-me, não tema, eu sou contigo. A nuvem está se levantando e o caminho está diante de você. Vai seguir? Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.